E olha aqui, gente, aos 64 anos de idade, a mulher que vamos conhecer juntos agora deixa muito jovem no chinelo, né não, Paty? Olha, eu fiquei impressionada. A coragem e a persistência são as principais características da dona Mônica, que é praticante de um esporte pouco comum, a ultramaratona. Bom, nesse tipo de prova, de resistência mesmo, as distâncias percorridas pelos atletas podem chegar a mais de 200 quilômetros. Passos firmes. De uma mulher que aos 64 anos não se deixa abater pelas dificuldades. O câncer, para mim, nunca foi uma sentença de morte, não. E que escolheu, digamos assim, um esporte ousado para quem nunca tinha feito uma atividade física até os 51 anos. Eu sou Mônica Otero, ultramaratonista. O meu objetivo agora é correr em janeiro 135 quilômetros. A trajetória de Mônica no esporte começou quase que por acaso. Foi um tipo de fuga num momento difícil. Depois de 28 anos de casamento, ela se separou e o filho caçula, na época, com 15 anos, decidiu morar com o pai. Mônica entrou em um estado de tristeza profunda. Foi então que um amigo surgiu com uma ideia. Mário Lacerda estava organizando uma competição que hoje é a principal ultramaratona do país. Chamou Mônica para ajudar na preparação do evento. Ao ver tanto empenho, sugeriu que ela encarasse a prova junto com outros atletas. Eu percebi durante um caminho, conversando com ela, que ela tinha todos os requisitos necessários para ser uma ultramaratonista. E eu disse para ela, por que é que você não se inscreve nesta prova, que a gente vai começar agora, e vê o que acontece? Eu não sabia nada, não entendia, e eu perguntei para ele o que é que eu preciso. Ele falou, você precisa de uma equipe de apoio, um carro, e comida, água, para você ir para o percurso. Convidei uma sobrinha e o tio dela, e fomos. Mas você aí deve estar se perguntando, o que é uma ultramaratona, hein? Vamos lá. A prova pode ocorrer em diversos tipos de piso. Na neve, na terra, no asfalto. Mais do que uma prova de velocidade, é uma competição de resistência, onde o relógio não para. Cada ultra, como é chamada, tem, em média, entre 50 e 100 quilômetros. Mas a distância pode ir além, como foi o caso da primeira corrida da Mônica. Com menos de 5 meses de treinamento, ela percorreu 160 quilômetros do total da prova, que era de 217. Detalhe, hein? Na época, a Mônica tinha 51 anos, era dona de casa e nunca havia pisado numa academia. O exemplo que ela deu e a determinação que ela mostrou fez com que ela pudesse se qualificar e participar da prova dos Estados Unidos. Só que essa prova dos Estados Unidos aí é considerada a mais dura do planeta. Os atletas têm que cruzar o deserto de Mojave. São 217 quilômetros em uma temperatura que fica entre 50 a 60 graus. Pode acreditar. Mônica não pensou duas vezes. Aceitou o desafio. Até então, nenhuma mulher sul-americana havia participado da prova. Eu fiquei muito nervosa. Na hora da largada, eu comecei a chorar. E eu me perguntava o que é que eu estava fazendo ali, sabe? Mas daí não tinha mais jeito. Deu a largada, eu fui, eu vomitava muito. Olha como a Mônica lidou com tanto calor. Parece refrescante, né? Apesar do desgaste físico, Mônica cruzou a linha de chegada. Eu tinha 60 horas e eu fiz em 54. Eu queria trazer a medalha, a primeira medalha feminina da América do Sul. Então, esse era o meu grande desafio e eu trouxe. Antes de se dedicar a ultramaratonas que lhe renderam troféus e medalhas, Mônica viveu momentos dramáticos. Em 1995, ela precisou enfrentar por 2 vezes um câncer no intestino. Ela venceu essa batalha
e o esporte foi fundamental nessa nova fase da vida. Eu sempre achei que eu fosse superar. E eu olhava o meu filho, na época que não tinha 4 anos, andando pela casa, e eu falava que eu ia vê-lo crescer. Eu não admitia não vê-lo crescer. Daí eu comecei a me dedicar mais às minhas caminhadas e foi através da caminhada que surgiu a ultramaratona. Para os amigos que acompanharam tanta superação, o sentimento é de orgulho. Ela enfrentou tantas barreiras, ela enfrentou já câncer, enfrentando diabetes, enfrentou tudo. O que é uma corrida de 200 quilômetros para quem já enfrentou isso tudo? A Mônica tem uma característica ímpar. Se existir regra e lei e dono e quem mande naquele lugar, ela obedece. Mas se não existir regra, dono, nem quem mande naquele local, ela assume e manda e controla e faz. E faz mesmo, viu? Uma outra prova que marcou a carreira dessa ultra-atleta foi realizada na África, no deserto mais famoso do mundo, o Saara. A prova era ainda mais desafiadora do que a anterior. Um total de 250 quilômetros. O Saara foi uma prova diferente porque era uma prova multi-day e você não tem equipe de apoio. Tudo que você precisa, você tem que levar dentro de uma mochila para os 7 dias. Eu me vali de algumas coisas que eu levei daqui, que foi pão, queijo provolone e panetone. Eu mandei embalar a vácuo e falei, eu vou levar, né? E foi o que me salvou. Esse especialista explica que para a prática de qualquer atividade física, ainda mais sendo de alta intensidade, como a ultramaratona, é preciso um acompanhamento médico, ainda mais em pessoas com mais idade. Toda vez que eu vou ter essa mudança de hábito de atividade física muito grande, eu preciso saber o quanto que meu corpo está adaptado para cumprir esse desafio com segurança. Então, o que eu te indico? Uma avaliação médica. Você não vai sair de sedentário para maratonista direto. Isso certamente vai te produzir lesões musculares, lesões articulares, ósseas, risco cardíaco. Agora, você consegue, né, ir se adaptando devagarzinho e subindo degraus. Mônica não é corredora. Ela faz a prova toda caminhando. A diferença dela para outras competidoras é que ela não faz questão de chegar na frente. Pelo contrário, prefere ficar por último para completar a prova. Apenas caminhando, Mônica já conseguiu ir muito longe. E aos 64 anos, se tornou uma das principais ultramaratonistas do país. O meu objetivo agora é correr em janeiro 135 quilômetros. Então, eu vou atrás, né? Estou treinando e eu espero conseguir em janeiro. E se eu não conseguir nesse janeiro, eu tento no outro janeiro. Hoje eu sou feliz. Eu faço aquilo que eu gosto.